história da nossa vida é como uma série de livros. Cada edição conta uma parte do que vivemos. Cada página é como se fosse um dia vivido. Imagine então um livro que tem como tema principal a ansiedade, com histórias de duas pessoas que descobriram que a ansiedade estava atrapalhando o dia a dia delas. Vai mostrar o que fizeram, que tratamento buscaram e os resultados disso. Vai mostrar ainda como o tratamento especializado é importante. A partir de agora vamos acompanhar cada capítulo dessa história, que saiu desse livro, e é a mais pura realidade. Todos nós em algum momento sentimos medo. É ele que nos faz ter cautela antes de seguir em frente, que nos faz estar preparados para os desafios que a vida coloca diante da gente, todos os dias. O medo nos deixa ansiosos, e essa ansiedade é determinante para um bom desempenho frente aos obstáculos da vida. Mas existem momentos em que o medo toma conta do corpo e da mente e impede que possamos dar o passo seguinte, que nos afasta dos amigos e da família. É quando o medo dá lugar a uma ansiedade que foge do controle. Mas como diferenciar? Como podemos saber se é preciso ou não buscar ajuda? Acompanhe nos próximos capítulos. A ansiedade, ela se caracteriza por um medo difuso. Eu tenho uma preocupação, eu sinto certos medos, mas eu não consigo definir do que eu tenho medo. Na frescura, cara. Eu recentemente perdi amigos, já perdi gente próxima, pelo fato de sofrer de depressão, sofrer de ansiedade, de se suicidar. E não é frescura, cara, é uma vida e tal que você tem que cuidar. Quando eu deitei, eu comecei a sentir sensações muito estranhas, não é? Meu coração acelerou muito, eu comecei a suar bastante, é como se viessem descargas no meu corpo e comecei a ter falta de ar, dificuldade para respirar, angústia, e eu achei que eu estivesse infartando, estivesse morrendo ou algo parecido. Eles consigam quebrar também os paradigmas que são impostos pela sociedade e que eles consigam, a sociedade consiga enxergar essas pessoas de uma forma melhor, mais humanizada. O preconceito e o estigma, contra a doença mental, contra a psiquiatria, realmente são barreiras muito importantes que precisam ser vencidas, para a melhoria da qualidade na saúde mental da população. Desde criança sempre fui bem ansioso. Assim. Na escola eu tive muitos problemas comportamental, questão mesmo de não saber esperar as coisas. Mais pela minha criação também ajudou um pouco nessa ansiedade. Assim. E depois eu nunca sabia o que era, pra mim era normal. Assim. Era uma parada que eu tinha, que era normal, eu sempre estar meio triste, sempre estar meio agitado, me sentir mal por algumas coisas que não são culpa minha, para mim era normal. Sempre me vi como alguém ansiosa, mas que nunca tinha desenvolvido nenhuma crise. A ansiedade fazia parte da minha vida como algo normal. Nós temos o que é considerado ansiedade normal, porque tudo que você vai fazer, todo desafio na tua vida, ele gera um estresse, é uma modificação, é uma alteração na tua vida normal, que a gente considera, que você vai precisar lidar com ela. Então o que acontece? Eu tenho ansiedade normal daquilo que eu vou fazer um teste. É normal que eu crie uma expectativa. Eu vou gravar uma entrevista, é normal que eu crie uma expectativa, é normal que meu coração acelere um pouco, é normal que eu fique meio apreensivo com aquilo.
tive um relacionamento conturbado em 2015, mais ou menos assim. Foi quando acarretou de eu começar a ter crise mesmo, de passar mal, pressão alta, querer desmaiar, não conseguir falar, uma sudorese absurda, assim, suar muito, passar bastante mal. E aí eu resolvi me tratar, né? Eu falei, pô, essa parada não é normal, não pode ser normal eu ouvir uma coisa ou pensar em alguma coisa e quase desmaiar, passar muito mal, não conseguir falar, não conseguir respirar e tal. Ter que sentar no chão, me tremendo todo. Eu falei, essa parada não pode ser normal. A primeira vez foi há 16 anos atrás. Eu tinha acabado de defender minha dissertação de mestrado, então eu passei por um momento muito tenso, que foi o mestrado. E aí, uma bela noite, 2 dias depois da defesa da minha dissertação, eu cheguei em casa, fiz a minha rotina diária para dormir, me deitei. E quando eu deitei, eu comecei a sentir sensações muito estranhas, não é? Meu coração acelerou muito, eu comecei a suar bastante. É como se viessem descargas no meu corpo e comecei a ter falta de ar, dificuldade para respirar, angústia, e eu achei que eu estivesse infartando, estivesse morrendo ou algo parecido, né? Tentei me controlar o máximo que eu pude, tentei respirar, tentei aferir minha frequência cardíaca e quando eu vi que eu realmente estava correndo algum tipo de risco, porque eu não sabia o que era aquilo, eu pedi para o meu esposo me levar para o pronto atendimento. Quando é que essa ansiedade ela começa a ser considerada patológica? Quando ela começa a interferir negativamente na minha vida. Então, algumas pessoas, elas são ansiosas patologicamente, mas essa ansiedade patológica é vista como benéfica. Olha que coisa confusa. Uma criança ansiosa, ela tem medo de ser reprovada. E ela estuda. Os pais acham lindo isso. Por quê? Porque ele diz essa criança é responsável, ela é comprometida com os estudos. Mas às vezes esse comprometimento não é um comprometimento saudável. Ela está estudando demais porque ela tem medo de fracassar. Isso aparentemente é bom, mas ao longo da vida ela vai viver sempre estressada e um dia ela vai cansar. Quando eu digo ela vai cansar, um dia ela vai ter uma síncope, um dia ela vai ter um boom e aí ela tem um ataque de pânico, que seria a ansiedade aguda. Um dia ela vai fazer uma prova e ela paralisa, porque ela tem tanto medo. Geralmente as pessoas, elas ultimamente estão procurando primeiramente os psicólogos, porque ela tem medo de ir a um psiquiatra e o psiquiatra passar medicação, porque existe um preconceito quanto ao uso de medicação. Mas se você tem comportamentos ansiosos, é importante que você busque ajuda. Um psicólogo vai te ajudar, porque se você vai ao psicólogo, ele vai fazer uma anamnese com você, ele vai te entrevistar e no final ele vai dizer, olha, eu sugiro que você procure um psiquiatra, porque quando a gente fala do tratamento da ansiedade, nós estamos falando de possível uso de medicação para fazer um equilíbrio químico do teu cérebro, para fazer um controle melhor do funcionamento cerebral. A psiquiatria entra no tratamento da ansiedade quando a ansiedade começa a atrapalhar a vida dessa pessoa, né? Seja nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos sociais dessa pessoa, né? Então, se ela tem um prejuízo e esse prejuízo ele não consegue ser compensado apenas com a psicoterapia, então tem a indicação do tratamento com o psiquiatra. Foi aí que eu procurei a ajuda de profissionais, né? Fui procurar um psicólogo, a psicóloga me diagnosticou, né? Com ansioso e tal, essas coisas, por tudo que eu contei, desde que eu era criança, todas as coisas que eu já passei, e a gente optou por procurar uma ajuda psiquiátrica também para complementar com o remédio. A medicação, além da terapia com a psicóloga, a gente foi atrás também de um psiquiatra para começar a introduzir uma medicação para ver se dá uma melhorada. Cheguei ao pronto atendimento, relatei para o médico que me atendeu que eu não estava bem,
mas que eu acreditava que por ter vivenciado um momento de estresse, que foi o meu mestrado, poderia ser uma crise de ansiedade, até porque eu já tinha histórico na minha família, já tinha convivido com pessoas bem próximas da minha família que tinham crises de ansiedade. Aí ele resolveu iniciar a medicação e pediu que eu procurasse no outro dia um médico especialista para realmente confirmar o diagnóstico. Eu fui ao médico especialista, o diagnóstico foi confirmado e desde então, há 16 anos atrás, foi 2004, desde então eu faço o uso da medicação rotineiramente, diariamente e tentei adotar novas práticas para a minha vida para me trazerem um pouco mais de tranquilidade e qualidade de vida. As pessoas até hoje têm muito preconceito com o uso de medicação prescrito por um psiquiatra, né? Elas acreditam que esse remédio vai deixar elas dopadas, vai deixar dependente, que nunca mais vai deixar de tomar o remédio, né? Mas a verdade é que a gente escolhe o remédio para o paciente de acordo com o perfil dele. Então, se é um paciente que tem insônia, eu posso escolher um remédio para tratar a ansiedade que melhora um pouco o sono. Se esse paciente ele tem, por exemplo, uma baixa de energia, eu posso escolher algum outro medicamento que aumente um pouco essa energia, né? Não existe mais aquilo de tomou remédio psiquiátrico, é igual, vai ficar dopado. Não existe isso. Não existe dependência da maioria dos remédios que a gente usa na psiquiatria. Existe a dependência no caso dos benzodiazepínicos, que são aqueles remédios que as pessoas chamam de tarja preta, que a gente prescreve no receituário azul, né? Mas esses remédios eles não são prescritos para todo mundo e eles são prescritos geralmente por um período curto de tempo só para melhorar a ansiedade de forma mais rápida, né? E depois a gente costuma retirar. As medicações que fazem o tratamento mesmo, elas não causam dependência. A ansiedade ela engloba vários diagnósticos. Então, cada diagnóstico requer mais ou menos um tempo determinado do uso de medicação. A gente só consegue determinar esse tempo de acordo com o paciente, a história passada do paciente, se ele já fez tratamento no passado ou se esse é o primeiro tratamento, e de acordo com o diagnóstico. Mas, de forma geral, a gente vai ter que utilizar essas medicações por cerca de 1 ano. Outro erro que acontece, que é muito comum nos pacientes, é eles começam a se sentir bem e abandonam a medicação, né? Porque a gente mantém o remédio por 1 ano para quê? Que é justamente para o cérebro se adaptar a produzir mais daquela substância que a gente está desejando, né? Para quando tirar depois de 1 ano, o cérebro já está produzindo por ele mesmo, então não vai mais precisar de medicação. Então, muitas vezes, a pessoa que podia ter feito o tratamento em 1 ano acaba estendendo esse tratamento por conta de uma interrupção precoce. Hoje nós sabemos, já está comprovado, tem muita pesquisa que mostra isso, que a atividade física aeróbica, aquela atividade que você cansa, sua, acelera o coração, cardiovascular, ela também ajuda a equilibrar a química do cérebro. E hoje eu tenho incluído muito a questão da meditação. Não a meditação no sentido prática como ritual, mas a meditação que a gente chama de mindfulness, que é uma meditação onde eu aprendo a observar meu corpo. Foi primordial na questão do meu tratamento, foi o que, tipo, o máximo assim, de ajuda que eu tive, além do médico, foi a academia. Pelo fato da endorfina, né? O fato de você estar mais seguro de si, mais seguro com o seu corpo, se sentir melhor, você se vendo no espelho sentindo melhor fisicamente, consequentemente você vai se sentir melhor psicologicamente. E foi o que mais me ajudou e que o meu médico também mais elogiou o fato de eu estar, cada vez que eu voltava lá todo mês, eu voltava com um pensamento diferente e a gente começou a reduzir o remédio. Eu intensifiquei mais e levei mais a sério a questão da atividade física, que era algo que eu gostava, mas que eu
não delegava muito tempo para isso, então quando não dava para fazer, eu não fazia. E hoje não, se tornou algo obrigatório na minha rotina, eu tenho que fazer atividade física diária. E a outra coisa foi que eu conheci a meditação. Até então eu nem acreditava nisso, né? Que eu poderia fazer algum exercício prático que poderia me trazer um pouco mais de foco e quietude. E com a meditação eu comecei a aprender a conviver com a minha ansiedade. Então isso eu acho que foram duas mudanças bem eficazes na minha qualidade de vida e que com certeza, junto com a medicação, reduziram o meu nível de ansiedade. O preconceito tem atrapalhado muito que as pessoas se tratem. O preconceito faz com que as pessoas tentem esconder a sua ansiedade. Existe uma autora chamada Brené Brown que ela fala sobre vulnerabilidade. Eu tenho que admitir que eu tenho um problema. E isso é semelhante ao que o Freud dizia lá no início da psicanálise em 1900, que ele disse que o tratamento começa a partir do momento que eu reconheço que eu preciso de ajuda. Então, o preconceito quanto a essa necessidade de buscar ajuda tem impedido que as pessoas se tratem. Então, tem muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas sofrendo, sentindo ataque de pânico em determinadas situações e ela não busca ajuda porque ela tem medo de ser rotulada como doida. Existe esse preconceito arraigado na nossa cultura, né, de que psiquiatra é médico de louco. Então, se eu não estou louco, eu não vou ao psiquiatra. Ou então, outro pensamento distorcido é que se eu for ao psiquiatra, eu estou confirmando para mim mesmo e para os outros que eu sou realmente louco, né? Na verdade, o psiquiatra, ele não trata só de pessoas com transtornos mentais graves, né? Que seriam o que costumeiramente as pessoas considerariam os loucos, né? Os esquizofrênicos. A gente trata essa população também, mas a gente trata pessoas normais, com vidas normais, mas que estão em sofrimento. A maior dificuldade da pessoa que tem um transtorno mental, seja ansiedade ou qualquer um outro, é aderir ao tratamento e buscar esse auxílio, porque o estigma é muito grande. Então, ser ansioso não é ser doente. Você tem que aprender a conviver com a sua ansiedade, transformando-a em uma mola propulsora, por exemplo, para você conseguir atingir seus objetivos. Mas ter o conhecimento faz com que você esteja mais focado naquilo que você tem que realmente fazer. Então, aderir ao tratamento é fundamental. E aí você pensa, se eu fosse diabética, eu tomaria a medicação todo dia, sem nem me questionar. Se eu fosse hipertensa, também. Eu não sou diabética, não sou hipertensa, mas eu sou ansiosa. Então, eu não vejo problema nenhum em ter que tomar medicação diária. Hoje em dia muita gente fala que é frescura, né? Frescura, não sei o quê. Vira homem, pô, parar de frescura, tá chorando por quê, não sei o quê. Na verdade, isso é um pensamento muito antiquado, né? Cara, eu acho que todo mundo que sofrer de alguma coisa seja de ansiedade ou de depressão, deve pesquisar. Pô, a internet tem muita coisa, pô, pesquisar sobre, procurar um tratamento aí, tem os CAPs aí que tem tratamento psicológico e psiquiátrico grátis, tem o SUS, tem remédio grátis no SUS. O CAPS é porta aberta, você não precisa de nenhum encaminhamento para chegar ao CAPS. Nós atendemos alguns bairros na cidade, que a gente fala de macroárea, que nós somos responsáveis, né? O diferencial desse CAPS é que nós temos o acolhimento noturno e que serve também de leito de retaguarda para o hospital geral, porque lá nós temos também o bloco para uma internação. Como as nossas internações, né, elas têm duração no máximo até 14 dias, muitas das vezes o paciente ele precisa desse acolhimento noturno aqui no CAPS. Aí nesse caso do acolhimento noturno, não importa qual será a macroárea dele.
tá? E assim, nós temos as unidades básicas de saúde que encaminham também e o ambulatório do Coronel Mota. Se você perguntar para a maioria das pessoas quem é que vai a um psicólogo, ela vai dizer alguém que tem problema. E veja, eu posso buscar um psicólogo para aprender a lidar com um tipo de ansiedade específica, porque eu posso ficar muito ansioso para falar em público. Tem gente que fica muito ansioso quando vai dirigir, com medo mesmo de dirigir, medo de fazer alguma coisa. E um psicólogo pode te ajudar nesse processo de se conhecer, de descobrir o que é que você pensa. O preconceito hoje impede muita gente de buscar ajuda. E a ansiedade é um transtorno que, apesar dele ser crônico, que aí vem um outro problema, que ninguém quer ter uma doença crônica, apesar da ansiedade ser crônica, ela pode ser controlada. Então, o ansioso, ele vai continuar sendo ansioso porque ele nasceu ansioso, mas ele pode aprender a conviver com essa ansiedade, identificar quando ela está saindo do limite e se conter. A principal diferença de quando eu estava com um quadro mais crítico para hoje, eu tô de regata na academia, eu nem usava, sempre gostei de regata mais por causa da toalha assim, mas eu tinha um pouco de vergonha assim. A maior diferença é eu me vejo outra pessoa, cara, eu consegui, com toda essa parte querendo organizar minha vida, controle de pensamento, tudo, consegui passar na faculdade que eu sempre quis passar, numa faculdade pública. Eu me vejo hoje outra pessoa, hoje eu me vejo com o futuro, entendeu? Antigamente eu pensava, quem é o Edson daqui a 5 anos? Botar um prazo pequeno, daqui a 3, 5 anos. Não tinha expectativa de vida nenhuma. Eu me imaginava daqui a 5 anos com um emprego medíocre, tendo um dinheiro só para ir no bar, beber pra caramba, e dormir, acordar, minha mãe reclamando e fazer o que eu sempre fazia. Hoje não, hoje tenho um emprego bacana, consegui uma faculdade legal. Hoje eu me vejo daqui a 5 anos livre disso tudo que eu já passei e com um futuro próspero. Eu quero cuidar dos meus cachorros, quero cuidar do cachorro dos outros. Eu tenho um pugzinho que infelizmente ele vive pouco, né? Mas eu quero por mim, quero deixar ele viver o máximo possível. Então hoje, a maior diferença é que hoje eu me vejo como uma pessoa que tem um futuro. No início, eu combati muito a ansiedade, né? Para mim, ela era a minha inimiga. A partir do momento que comecei a fazer terapia e meditação, eu comecei a ver a ansiedade como algo que faz parte de mim. Então, é algo que faz parte da minha vida, faz parte da minha personalidade. Então, ao invés de eu lutar contra ela, eu vou tentar extrair dela o que há de melhor. Então, o que eu faço? Eu uso a minha ansiedade da melhor forma possível para que eu possa atingir as minhas metas. Então, eu acho que a ansiedade já me ajudou muito na vida. Eu fiz vários concursos públicos e todos os concursos que eu fiz eu passei em primeiro lugar. E eu atribuo isso à ansiedade, a questão da competitividade, a questão de nunca achar que é suficiente, de sempre buscar algo novo. Talvez se eu não fosse ansiosa, eu não faria isso. Ser ansioso é algo que faz parte da minha vida e eu aprendi a conviver com isso da melhor maneira.